Você sentiu uma energia diferente antes desta mensagem aparecer para você. Não foi coincidência. Os anjos moveram este encontro porque existe algo acontecendo no silêncio. E seu coração precisava ser preparado. Neste exato momento, enquanto você tenta entender certas emoções confusas dentro de si, alguém está tentando esconder o impacto que você causou, mas já não consegue mais. Os anjos mostram uma conversa acontecendo de forma inesperada. Seu nome surgiu sem aviso. E no instante em que isso aconteceu, tudo mudou no olhar dessa pessoa. Ela tentou agir naturalmente. Tentou parecer indiferente. Porque depois daquela conversa, algo mudou dentro dessa pessoa. Os anjos mostram que ela tentou continuar agindo normalmente. Tentou sorrir. Tentou fingir que nada tinha acontecido. Mas por dentro, o coração já estava completamente inquieto. Desde o momento em que seu nome surgiu naquela conversa, os sentimentos ficaram impossíveis de controlar. E quanto mais ela tentava esconder, mais pequenos sinais começavam a escapar. Os anjos mostram olhares silenciosos. Mensagens apagadas antes de serem enviadas. Momentos em que essa pessoa abriu sua foto apenas para observar você em silêncio. Você talvez nunca tenha percebido. Mas existe alguém emocionalmente preso aos pensamentos sobre você. E isso começou muito antes dessa revelação acontecer. Essa pessoa vinha lutando contra o que sentia há semanas. Talvez meses. Porque ela sabia que, no instante em que admitisse a verdade, nada voltaria a ser igual. Mas o coração cansou de fingir. E agora existe uma energia crescendo rapidamente. Uma mistura de ansiedade, desejo e medo. Porque essa pessoa sente que você está cada vez mais próximo emocionalmente. Mesmo sem perceber. Os anjos mostram algo muito específico agora. Uma madrugada silenciosa. Essa pessoa segurando o celular. Pensando em mandar uma mensagem para você. Escrevendo. Apagando. Escrevendo novamente. Porque existem palavras presas dentro dela que já não conseguem permanecer escondidas. Mas existe um motivo maior para toda essa hesitação. Ela tem medo da intensidade dessa conexão. Medo de criar expectativas. Medo de descobrir que sente mais do que deveria. E principalmente, medo de perceber que você realmente mexeu com partes profundas da alma dela. Você talvez esteja se perguntando por que tudo isso está acontecendo agora. Os anjos respondem. Porque o destino começou a acelerar acontecimentos que estavam parados no invisível. Há movimentos espirituais acontecendo ao redor dessa conexão. Coincidências não são mais coincidências. Pensamentos repetitivos não são aleatórios. Existe uma ligação emocional sendo fortalecida silenciosamente. E quanto mais ela tenta escapar, mais seu nome aparece na mente dela. Mais sua energia é sentida. Mais o coração dela reage. Os anjos mostram que até outras pessoas começaram a perceber mudanças. Você anda estranho. Tem alguma coisa acontecendo. Você está pensando em alguém. Essas frases começaram a surgir ao redor dela. E toda vez que isso acontece, ela tenta negar rapidamente. Mas o brilho nos olhos entrega tudo. Existe algo ainda mais profundo acontecendo. Porque essa pessoa começou a observar detalhes sobre você que ninguém mais percebe. Seu jeito de falar. Seu silêncio. Seu cansaço emocional escondido. Ela percebe quando você está distante. Percebe quando sua energia muda. E isso começou a criar nela um desejo inesperado de proteger você. Como se o coração dela tivesse escolhido você sem aviso. Os anjos mostram outra cena agora. Uma conversa interrompida repentinamente quando seu nome apareceu. O ambiente mudou. A respiração dela mudou. E naquele instante, alguém percebeu. Percebeu que você não era apenas mais uma pessoa. Você se tornou emocionalmente importante. E isso assustou profundamente essa pessoa. Porque ela prometeu para si mesma que nunca mais se envolveria daquela forma. Nunca mais criaria apego. Nunca mais deixaria alguém entrar tão profundamente. Mas então você apareceu. E lentamente, todas as barreiras começaram a cair. Os anjos querem que você saiba algo importante. Existem conexões que não começam pela lógica. Elas começam pela alma. Por isso tudo parece tão intenso, tão estranho,
Tão difícil de explicar. Porque quando duas energias se reconhecem espiritualmente, o coração sente antes da mente entender. Você talvez tenha percebido sinais recentemente. Sonhos fortes. Lembranças repentinas. Vontade inexplicável de olhar o celular esperando algo. Tudo isso faz parte dessa aproximação energética. E o mais impressionante, essa pessoa também está sentindo. Os anjos mostram noites em que ela tentou esquecer você, mas terminou pensando ainda mais. Tentou ocupar a mente, mas tudo acabava lembrando sua presença. Até músicas começaram a tocar diferente. Até frases aleatórias começaram a parecer sinais. Porque quando alguém marca a alma da outra pessoa, o universo inteiro parece começar a enviar lembretes. Agora existe uma tensão emocional crescendo. Algo está prestes a acontecer. Uma verdade está amadurecendo. Os anjos mostram que essa pessoa está chegando ao limite de esconder o que sente. Ela está cansada de fugir emocionalmente. Cansada de fingir indiferença. Cansada de agir como se você não tivesse importância. Porque no fundo, você já ocupa um espaço muito maior no coração dela do que ela gostaria de admitir. E existe uma revelação ainda mais forte vindo. Algo será descoberto em breve. Uma atitude. Uma mensagem. Um olhar diferente. Algo pequeno, mas impossível de ignorar. E quando isso acontecer, você começará a entender por que os anjos fizeram essa mensagem chegar até você hoje. Porque o que estava escondido no silêncio já começou a escapar através da energia. Os anjos mostram que essa pessoa está vivendo um conflito interno cada vez mais intenso. Uma parte dela quer continuar escondendo tudo, mas outra parte deseja desesperadamente que você perceba. E é exatamente isso que torna essa conexão tão forte. Ela tenta agir normalmente perto de você, mas o coração reage antes da razão conseguir controlar. O olhar muda, a voz muda, a presença muda, e mesmo sem palavras, algo é sentido. Os anjos mostram que houve um momento recente em que essa pessoa quase revelou tudo. Quase. Uma frase ficou presa. Um impulso foi interrompido. Um sentimento escapou por segundos. Mas o medo ainda segurou ela no último instante. Porque existem emoções tão profundas, que assustam quem sente. E agora o céu mostra algo ainda mais misterioso. Essa pessoa começou a perceber sinais envolvendo você em todos os lugares. Seu nome aparecendo inesperadamente. Lembranças surgindo sem controle. Sonhos intensos durante a madrugada. E isso abalou completamente o emocional dela. Porque ela começou a entender que talvez essa conexão não seja apenas coincidência. Talvez exista algo espiritual unindo vocês. Os anjos mostram uma energia de destino cercando essa história. Como se caminhos estivessem sendo alinhados lentamente no invisível. Enquanto você seguia sua rotina tentando entender seus próprios sentimentos, alguém lutava silenciosamente contra aquilo que sente por você. E a verdade é que essa luta está chegando ao fim. Porque ninguém consegue esconder para sempre aquilo que transborda da alma. Existe uma revelação se aproximando. Os anjos mostram uma conversa inesperada acontecendo em breve. Algo será dito de maneira impulsiva, talvez até sem planejamento. Mas será verdadeiro, profundamente verdadeiro. E quando isso acontecer, você perceberá que existiam sentimentos sendo cultivados em silêncio há muito mais tempo do que imaginava. Os anjos dizem para você prestar atenção nos detalhes. Nem sempre a verdade chega através de grandes declarações. Às vezes ela aparece em pequenos gestos. Em olhares demorados. Em atitudes diferentes. Em uma presença que nunca vai embora completamente. Porque quando alguém sente algo real, mesmo tentando esconder, a energia entrega. E existe outra coisa importante. Essa pessoa começou a sentir medo de perder você antes mesmo de ter você completamente. Percebe a intensidade disso? Ela já imagina sua ausência. Já teme seu afastamento. Já sente ciúmes silenciosos que nem consegue explicar. E tudo isso começou antes mesmo da verdade vir à tona. Os anjos mostram que essa conexão despertou emoções antigas. Feridas antigas. Desejos antigos. Esperanças que estavam adormecidas há muito tempo.
Você mexeu com partes profundas dessa pessoa sem perceber, e talvez seja exatamente por isso que ela tentou fugir tanto. Porque algumas conexões chegam para mudar tudo, e mudanças verdadeiras assustam. Agora o céu fica em silêncio por alguns segundos, porque existe algo que ainda não pode ser revelado completamente. Os anjos mostram apenas fragmentos. Um encontro, uma troca de olhares, uma frase que ficará marcada. E depois disso, nada será exatamente igual. Existe um ciclo emocional terminando agora, e outro começando lentamente diante dos seus olhos. Por isso essa mensagem encontrou você hoje. Não foi acidente. Não foi acaso. Os anjos queriam preparar seu coração antes da verdade aparecer diante de você. Porque quando tudo começar a fazer sentido, você lembrará dessas palavras. Lembrará da sensação que sentiu ouvindo essa mensagem. Lembrará do arrepio inexplicável. Porque sua alma reconhece aquilo que sua mente ainda tenta entender. Os anjos querem que você permaneça atento aos sinais nos próximos dias. Observe quem procura você sem motivo. Quem muda quando você aparece. Quem tenta disfarçar, mas não consegue esconder completamente. Porque existe alguém emocionalmente conectado à sua energia neste exato momento. E essa conexão está ficando cada vez mais impossível de negar. Talvez o destino ainda esteja organizando os últimos detalhes. Talvez o tempo ainda esteja preparando os dois emocionalmente. Mas algo já começou. E não poderá mais ser interrompido. Os anjos agora cercam sua vida com proteção, com clareza, com discernimento para enxergar além das aparências. Que toda confusão emocional seja iluminada. Que toda dúvida encontre resposta. E que aquilo que está escondido no invisível venha à tona no momento certo. Mas até lá, silencie o medo. Observe os sinais. E confie. Porque existe uma verdade caminhando lentamente até você. E quando ela finalmente chegar, seu coração vai reconhecer antes mesmo das palavras serem ditas.